Olá, irmãos amigos, aqui estamos mais uma vez, sempre gratos ao nosso bom e eterno Deus, pelo cuidado, pelas infinitas misericórdias sobre nós. Agradeço a Deus, a equipe que está nos ajudando, nos dando esta oportunidade de transmitirmos as mensagens do Senhor através das redes sociais, gravando e transmitindo no dia assim permitido. Também o pessoal de Libras que tem nos ajudado na mensagem para que a comunidade surda também possa ouvir através de Libras, a mensagem do Senhor. Queremos pregar nesta noite quando o vento sopra contrário. Talvez na sua vida você já tenha enfrentado adversidades. Talvez você tenha pensado até em desistir. Não foi diferente com os discípulos do Senhor. Não é diferente com a vida de ninguém. Sempre haverá uma época em que parece que tudo está dando errado. E o texto que eu quero usar como base está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, o verso de número 48, que diz assim: E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar-lhes adiante. Eu não sei quantos de vocês já enfrentaram tempestades no mar. Eu enfrentei algumas já e eu prometi a mim mesmo que nunca mais iria no alto mar diante de uma tempestade. Uma terapia que eu gosto muito é pescaria. Gosto muito de pesca. Não sou um pescador, eu gosto de pescar. Pegando ou não o peixe, meu divertimento é estar ali. Uma terapia muito saudável para a minha saúde. Gosto muito. E numa dessas pescarias, irmãos, há uns anos atrás, tinha chovido muito aqui na capital, Salvador. E nós estávamos na ilha e o pessoal ia pescar. Pescadores profissionais, eles vão todos os dias no alto mar. Já tinha ido algumas vezes com eles. Estava conosco Severo e Benevaldo. O missionário Benevaldo Severo hoje está lá nos campos, lá no Brejo do Zacarias. Benevaldo está lá nos campos, no Amazonas, Juruá. Eles estavam comigo, eles não tinham ido ainda no alto mar. E o pessoal do barco perguntou: pastor, o senhor vai? Foi, vou. Aí no outro dia, e aí, pastor, não dá para entrar no mar ainda. Diante das tempestades que tinham vindo, eles não estavam indo no mar. Nenhum dos pescadores. Primeiro dia não, segundo dia não, terceiro dia, eu falei: e aí? Pastor, não dá. Eu falei: eu só tenho amanhã, que era o quarto dia. Nós íamos voltar para Salvador. Pastor, eu creio que amanhã dá. Aí no outro dia nós entramos no barco e entramos em direção ao alto mar. Olha, eu não sei se você tem noção do que é onda diante de um período de chuva. Esses 3 dias entrando no quarto não tinha chovido, só que o mar ainda estava agitado. Depois eu vi algumas reportagens que os pescadores não entram e a Marinha recomenda a não ir no alto mar. Olha, foi difícil. Eles pegaram os peixes, nós passamos mal. Na volta, pegou uma onda tão forte do lado do barco que eu estava sentado na proa do barco ali, me jogou lá fora, caí no mar. Conseguiram me retirar e tudo tranquilo, mas eu prometi nunca mais voltar ao alto mar diante de uma tempestade. Eu sei o que é o mar soprar, o vento soprar ao contrário. Em uma outra viagem missionária, eu estava no Rio Negro, Amazonas. Rio não tem onda. Rio não é mar. Tem a sua correnteza, mas não tem onda, a não ser nos lugares de cachoeira que eles chamam, que é o lugar de pedra. A gente conhece cachoeira por queda de água, mas eles chamam de cachoeira onde tem pedra, e que é muita correnteza no rio. É diferente. Nós estávamos numa viagem missionária no Rio Negro com o pastor Moisés, e ele começou a andar devagar com o barco, devagar. Eu falei: pastor, o barco está com algum problema? Ele diz: não, pastor. Aí ele apontou assim: ó, pastor, está vindo uma tempestade. E eu, sim, o que tem a tempestade? Ele falou: pastor, vai começar a bater ondas aqui, o barco vira. Eu: ondas aonde? Ele: no rio. Eu: tá bom, esperar para ver. Irmãos, ele encostou aquele barco, nós amarramos, e na hora, irmãos, eram tantas ondas. Eu não pulei no rio, porque ele falou: não, pastor, fica aí. Mas os irmãos estavam conosco, foi o pastor Orlando, estava nessa viagem.
Valdemar, eles pularam, irmãos, para segurar o barco para não virar. Isso com as quatro pontas do barco, com quatro cordas amarradas em árvores. Era muito forte as ondas. Nunca que eu imaginasse que o rio chegava ao ponto de virar ondas. Como remar ao contrário numa hora dessa? Como remar contra as ondas? Eu vi o que é o vento soprar ao contrário. Numa outra, irmãos, vez eu estava na barragem de Sobradinho. Era 2 para 3 horas da manhã. Era o maior lago artificial do mundo. Hoje parece estar em segundo lugar. Nós estávamos a cerca de 12 a 14 quilômetros dentro da barragem. O GPS e o sonar que tinha mostrava quantos quilômetros nós tínhamos andado. E o tempo fechou. Um barquinho comprido, 12 metros de alumínio. E o piloto estava ali, meu cunhado na frente com o refletor. E pastor Fábio, meu cunhado, estava naquele dia. Caiu uma tempestade e ele falou, precisamos voltar. Aqueles 12 quilômetros tornou-se uma viagem longa. Eu pensava que aquele barquinho de alumínio ia quebrar no meio. Irmãos, não havia como remar com aquele vento ao contrário. Foi difícil. Por Deus, conseguimos chegar na margem. Mas só por Deus. Eu sei o que é remar ao contrário, irmãos, quando vem uma tempestade. Aqui, irmãos, o texto bíblico fala dos discípulos. Eles estavam numa situação parecida, irmãos. O vento era contrário. Eu não sei quantas situações na sua vida você já passou quando tudo parece que está dando errado. Tudo. Eu já passei alguns dias desse. Mas vamos usar um personagem bíblico para você imaginar. José. Quando o garoto sonhou, os irmãos ficaram com inveja. Venderam José, chegaram para o pai e disseram que ele estava morto. José foi levado para uma terra diferente, ficou sem identidade, sem pai, sem mãe, sem família, não tinha mais uma identidade. Depois foi comprado por Faraó, o general colocou, ele era um homem de confiança do Faraó. Tudo parecia ter mudado na vida de José. De repente, a esposa de Faraó se encanta por José, abre uma cilada, José vai preso. Mesmo tendo fugido, mesmo sem erro, José vai preso. José estava na prisão, mencionou quais eram os sonhos do copeiro e do padeiro e diz, lembra-te de mim. Quem disse que lembrar de José? Mais um tempo lá. José parece que estava abandonado. Irmãos, o vento parecia contrário na vida de José. Mas Deus observava tudo. Deus estava no controle. Deus levou José para o Egito, como ele mesmo menciona no texto. Foi Deus que me mandou para cá. Foi Deus que preparou para salvar vocês, para salvar a nação de Israel. Então, irmãos, pode parecer que tudo está perdido na vida, mas Deus está no controle. Deus não perde o controle da situação nunca. Jesus, ele não nos livra dos ventos contrários. Jesus nos livra dentro da situação. Jesus não livrou José da cadeia. Jesus livrou José lá dentro da cadeia. Jesus não livrou Daniel da cova dos leões. Jesus livrou Daniel dentro da cova dos leões. Deus nos permite chegar na situação para nos livrar. Ninguém pode vencer Deus. Ninguém pode vencer um servo de Deus. Mas o que ocorre, irmãos, quando os ventos são contrários? O que ocorre, irmãos, quando isso acontece na nossa vida? Vamos ver o versículo de número 47. O 46, onde começa a história. Olha o verso 46. E tendo-os despedido, foi ao monte orar. Jesus. Verso 47. E, sobrevindo à tarde, estava o barco no meio do mar, e ele, sozinho, em terra. Verso de número 48. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, queria passar-lhes adiante. Verso 49. Mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. O que ocorre, irmãos? Às vezes nós zombamos das pessoas e digamos, tenha fé. Não é bem assim.
Quando você passa pela situação que você aprende. Por isso que Deus nos permite passar por certas situações. Para a gente aprender que nós não somos nada. Que Ele é tudo. Para a gente aprender que a gente precisa depender do Senhor. Eles entenderam que Jesus era um fantasma, porque a situação era contrária, eles não conseguiam levar o barco para onde eles queriam. Eles imaginaram, é o fim. Esses barquinhos pequenos, as ondas cobrem. São ondas de 5, 6, 8 metros de altura. Cheguei a ver isso literalmente, o coração gelou. Falei, meu Deus, é o fim. O que eu vim fazer aqui? E olha, a única coisa era clamar a Deus. Deus, me ajuda a voltar para a terra firme. Deus me trouxe de volta. Igualzinho estes homens, irmãos, eles ficaram inquietos, eles entraram em desespero. Agora o interessante é que quando Jesus viu que eles remavam e não conseguiram, Jesus foi para passar diante deles. Quando Jesus vê que o vento é contrário na nossa vida, ele vem ao nosso encontro. Porque Ele é o único que pode nos proteger, é o único que pode nos ajudar, é o único que pode nos livrar dentro da situação. Quando nós aprendemos a lição. Porque todas as vezes que estamos em situação difícil, nós clamamos pelo Senhor. Você quer ver, irmãos, até um ateu. Quando ele está numa situação difícil, ele clama por Deus. Até o ateu, ele grita por Deus. Qualquer pessoa, qualquer religião, quando está doente, chama por Deus. Quando está na hora da dor, chama por Deus. Quando a situação apertou, chama por Deus. E ali está o Senhor, irmãos, pronto para nos socorrer, pronto para nos ajudar. O vento pode ser contrário, o Senhor vai de encontro à sua situação. Não sei o que você passa hoje, mas saiba, Deus está observando. E lá em Corinto ele diz, Paulo escrevendo, Deus não permite tentação, provação, além do que nós podemos suportar. Deus não permite além. Então, o que Ele está nos permitindo, nós podemos suportar. E Ele está no controle. Agora, olha que interessante o versículo de número 49. Diz assim, ó, mas quando eles o viram andar sobre o mar, cuidaram que era um fantasma e deram grandes gritos. Verso 50. Porque todos o viam e perturbaram-se, mas logo falou com eles e disse-lhes, tenham bom ânimo, sou eu, não os temais. Vou pregar uma outra sobre os ventos contrários lá no apóstolo Paulo, no livro de Atos, capítulo 27. Quando Paulo estava em direção a Roma e também o texto diz que os ventos foram contrários. Jesus disse para Paulo, tenha ânimo. Aqui, irmão, Jesus aparece para os discípulos e diz, tenha ânimo. Nesta noite, Jesus está falando com você, tenha ânimo. Não importa o que você está passando a dificuldade, Jesus está observando, Ele vai resolver. Ele resolve a situação, Ele não nos livra da situação, Ele nos livra dentro da situação. Ele nos livra depois do ocorrido. Confia no Senhor. Ele vai te dar o livramento que você precisa. Ele vai te dar a bênção necessária. Ele te ama. Ele diz, tenha ânimo. Tenha ânimo. Deus vai te livrar. E por último, irmãos, olha que interessante. Versículo de número 51 diz assim, ó, e subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados. Ficaram muitos assombrados e maravilhados. Verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. O Senhor Jesus, quando viu aquela situação, Ele entrou no barco. Ele entrou, irmãos, no problema que os discípulos estavam enfrentando. E ele resolveu a situação. O barco com Jesus não afunda. Não pode afundar. E o texto diz que o mar aquietou. O vento contrário parou. Deus domina o vento. Deus domina as tempestades. Deus domina as ondas. Ele é o Criador. Ele pode todas as coisas. Ele é Deus. Quando ele entrou naquele barco, aquietou. E o texto diz, irmãos, que ele pegou aquele barco e levou no verso 53 e atracou, irmãos, aqueles discípulos com o barco. Agora eles estavam em um lugar seguro. Jesus, irmãos, os conduziu ao porto seguro. O vento pode ser contrário, mas Jesus vai te conduzir ao porto seguro. Ele não vai abandonar nenhum de nós. Ele não vai nos abandonar na situação.
Pode parecer impossível, para eles era impossível, mas Jesus não vai te abandonar. Jesus não vai nos abandonar. Irmãos, eu faço muitas viagens missionárias, muitas. Uma vez eu estava com o irmão Valdemar, dentro de Manaus. Nós somos 2 horas de barco, numa congregação, dentro do Rio Negro ali, atravessando, mas aquela parte mais larga do rio ali. Só que nós fomos num barquinho, o irmão nativo, barquinho pequenininho, motor, uma rabetazinha, e nós ficamos ali, fizemos os cultos. De lá nós fomos no local mais distante, pegamos um outro barco para o outro lado, depois pegamos um transporte, depois pegamos outro barco, chegamos num local distante. Graças a Deus, a mensagem do Senhor ali. E na volta o pastor nos deixou, ele voltou para Manaus, nós ficamos mais um dia com os irmãos naquele local. No outro dia à tarde ele nos trouxe, em torno de meio-dia, iria pregar na igreja em Manaus, numa conferência naquela noite. E ele voltou naquela tarde, mas o tempo estava fechado. E eu agora já, macaco velho, cobra criada em questão de chuva, em rio, em lagoa, em mar. Eu falei para ele, irmão, dá para ele? Dá, pastor. Falei, irmão, não vai chover? Não, não tem problema não, dá para atravessar tranquilo. Eu estava com o meu computador, os equipamentos. Irmãos, nós pegamos uma tempestade naquele mar, naquele rio. Interessante, parece que a tempestade vai te acompanhando. Nós olhamos aqui do lado e ela vinha se aproximando, só que as ondas já tinham se formado no rio. E o barquinho subia e descia. Eu olhei para o irmão e falei, irmão, não quer voltar? Ele, não, pastor, dá para ir. Eu estava ao lado com o irmão Valdemar, e o irmão Valdemar disse, pastor, nós vamos fazer o quê? Eu falei, irmão, eu vou tirar a bota, porque se virar, é pedir a Deus que muitos barcos circulando por ali, é o comércio mesmo ali, toda hora passavam outros barcos. Então, se cair no rio, a gente vai ficar nadando aqui até aparecer um barquinho para nos socorrer. E ali eu já me preparei, tirando bota e tudo. E ele disse, pastor, e computador e as coisas? Eu falei, irmão, essas horas não quero saber de mais nada. Se poupar a vida já está ótimo. Não foi bom o retorno não, mas conseguimos chegar na capital. E eu pensei, os parafusinhos do barco assim, eu olhava assim, os parafusinhos se mexiam assim, eu falei, isso vai quebrar no meio. Era cada onda que subia, descia. E eu disse, como é difícil um vento contrário. Mas foi bom, irmãos, a experiência. Ali Deus nos permitiu pregar a mensagem naquela noite e mencionar como às vezes a situação nos assusta. Mas, irmãos, não será fácil você levar a mensagem de Deus aos locais mais difíceis. Mas Deus vai te livrar em toda e qualquer situação. Ele vai permitir que algumas coisas aconteçam para ganharmos experiência e aumentarmos nossa fé no Deus Criador. Para não ficar uma fé de lábios, mas uma fé de experiência, uma fé vivida, da qual nós podemos mostrar às pessoas que Deus vai agir. Aqueles discípulos tiveram medo. O medo é inimigo da fé. Não deixe o medo dominar sua fé. Você vai pensar que Jesus é um fantasma. Mas se a fé predominar, você vai continuar vendo o poder do Deus Criador. Que Deus te abençoe e que Deus multiplique a fé, o poder de Deus, as bênçãos na sua vida e que você cresça espiritualmente a cada dia. Oremos nesse instante. Pai, obrigado por mais esse momento e quero pedir, ó Deus, por cada pessoa que está assistindo. Ó Deus, aumenta a fé, aumenta o desejo de cumprirmos a ordem do Senhor. Ajuda-nos a entender que nós somos humanos igual aqueles discípulos. A nossa fé também oscila, mas o Senhor nunca nos abandona. Ajuda-nos, ó Pai. Abençoa cada lar, cada família, cada igreja. Abençoa a obra missionária, Deus, no coração dos teus servos. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.